14º episódio, agilidade de processos, ou agilidade processual, desses domínios da agilidade de negócio segundo o Instituto de Agilidade de Negócio, o Business Agility Institute. Olha só, quem vem acompanhando essa série e já viu eu falando nos vídeos anteriores, nos episódios anteriores, agilidade de processo, eles começam dizendo o seguinte, é a forma da agilidade que engloba um fluxo de valor individual, ou seja, um fluxo de valor individual, nós estamos falando da agilidade de processo, é a mais conhecida por todos, ou seja, aquela que já tem mais de 20 anos aqui, antes do Manifesto Ágil, por isso mais de 20 anos, porque os métodos ágeis, tipo Scrum, Extreme Programming, são anteriores ao Manifesto Ágil, porque os 17 gurus que se juntaram lá, eles já tinham suas metodologias, eles vinham desenvolvendo e escreveram o Manifesto Ágil como as características comuns de todos, dessas 17 mentes brilhantes, vamos dizer assim. Então aqui, por que eu estou dizendo é a mais conhecida? Porque é aquela que fala dos ciclos curtos, da melhoria contínua, que a gente está sempre fazendo checkpoints de ver se estamos indo no caminho certo ou não estamos indo no caminho certo. Então aqui eu não vou me ater muito tempo sobre este tema, porque aqui é exatamente onde entram os métodos, os frameworks bem conhecidos. Tanto que até eles citam Scrum, Kanban, SAFe, que é o Agilidade em Escala, o Scaled Agile Framework, o LESS, que é um outro modelo também de agilidade em escala, Discipline Agile, e por aí vai, tá? Tem Lean Six Sigma, tem vários métodos associados aqui, tá? O ponto, e outra coisa, abrindo um parênteses, de métodos. Tem uma imagem, Greg Smith, se não me engano, que ele fala em 40 métodos ágeis. Hoje já estamos falando em quase 70, ou seja, quando alguém diz assim, ó, vou implantar o método ágil na empresa, eu já começo assim, ó, você não entendeu o que significa agilidade, vamos começar do princípio, vamos começar a falar sobre do que se trata, porque tá muita gente que ouve pela metade, dizem assim, não, você tem que se tornar ágil, o mercado está falando disso de agilidade, e aí começa por aqui, beleza, teremos equipes altamente produtivas, não é isso? Porque eles trabalham em ciclos curtos, então eles entregam rápido. Não é uma questão de entregar rápido, é uma questão de dividir para conquistar, é uma questão de fracionar o problema. E aí nesse universo aqui, ó, agilidade de processos, o que ele põe assim, um elemento chave da agilidade de processo é o foco em resultados, no resultado do processo, mais do que nos entregáveis. Principalmente os entregáveis intermediários, ou seja, aqui a gente se esbalda na teoria do Lean, na teoria das restrições, ou seja, não adianta tempos de espera de tomada de decisão, não adianta ciclos longos, não adianta criar estoques, não adianta gerarmos todos aqueles desperdícios que a gente conhece e até os 7 desperdícios do Lean, mas até o 8º que já tem falado, não adianta eu não fazer uso da competência humana, não é isso? Da habilidade cognitiva, do conhecimento, de todo o potencial dos membros do meu time, eu ter talentos e não fazer uso desses talentos. Então vamos lá, o processo nosso é focado na entrega de valor e a gente começa cada vez mais a trabalhar na redução do lead time, do ciclo de desenvolvimento, não é isso? De toda a duração. Então aqui vem um ponto de mapear fluxo de valor. É a primeira dica que eles dão de mover da teoria para a prática, independente do método que você está usando, é entender o fluxo de valor. E aqui o fluxo de valor, vamos lá. Hoje, com um foco totalmente centrado em cliente, qual é o primeiro fluxo de valor que a gente começa a falar? A jornada do cliente. Então, gente, assim, ó, vamos começar a entender quem são os nossos clientes, como eles se relacionam conosco, desde saber que a gente existe, até contratar os nossos serviços. Depois nós vamos entregar os produtos e serviços. E como a gente produz esses produtos e serviços. E por fim, como é que a gente mantém os caras? Como é que a gente mantém nossas operações? Como é que a gente mantém a atualização, correções? E por aí vai. Então assim, ó, mapear o fluxo de valor. Então eles citam aqui, ó, compreender os seus processos existentes, os impactos que eles têm na produtividade. E o primeiro passo é
mapear esse fluxo, ou seja, ver quais atividades agregam valor, quais não agregam valor, por que eu tenho que trocar de mãos, ou seja, de áreas, por que eu não posso botar todo mundo que estão em áreas diferentes, juntar e formar um time multidisciplinar, um squad. Aqui no mundo de processo eu começo a defender que ele venha antes da estrutura, porque quando a gente começa a discutir o fluxo, fica muito óbvio por que as estruturas têm que ser de determinado jeito. Ou seja, fica simples de entender, do tipo, gente, eu não posso manter ainda o departamento isolado, independente, com metas, com desafios, com objetivos totalmente desconectados de uma iniciativa de negócio que vai alavancar nossos resultados. Ou seja, imagina, eu estou com um programa de aceleração de negócios, que é o que a gente propõe sempre, implanta nas empresas, e a primeira coisa que a gente começa é, vamos tentar montar uma estrutura para isso, os squads e tudo, é o que a gente começa a ver. O pessoal já quer montar os squads para entregar o resultado. E eu digo o seguinte, só um pouquinho, vamos entender que tipo de resultado a gente quer entregar, o que nos impede de entregar esse resultado, ou seja, nossos gaps de capacidade, as faltas de capacidade que a gente tem e quais novos recursos serão necessários para ter essa capacidade. Isso é a base do nosso Pure Care, aquele modelo de estratégia de propósito, não é isso? Resultados, capacidades e recursos. Vocês vão se dar conta que a própria estrutura organizacional é um recurso que a gente tem para isso, para elevar a capacidade. A entrega de resultado tem a ver com capacidade e o resultado final, percepção de valor das partes interessadas. Então, por isso que eu digo, mapeie no fluxo de valor e depois a gente vem para a estrutura, que até eles começam como segunda dica, movendo da teoria para a prática, que é adote métodos ágeis. Quando a gente fala adote métodos ágeis, quem está me vendo aqui agora, ouvindo, se você já é vendido para isso, eu não preciso estar explicando para você. Mas se você está pegando um cliente que não conhece isso, eu já ouvi muito me falarem assim, ó, não, para aí, nem sempre isso é o melhor, tem vários outros métodos, vocês estão vindo agora achando que só isso aí é a salvação. Eu vou dizer, sim, tem inúmeros métodos. Cada caso é um caso, a gente tem que saber qual é o melhor para cada contexto. Então, por isso que demanda muito estudo, demanda muita compreensão e por isso fica uma forte recomendação. Nesse mundo de agilidade de processos, tem um Agile Coach, trabalhem ou com parceiros, mas internalize um Agile Coach que tenha expertise, que tenha maestria, de ser capaz de promover a melhoria contínua. Então, gente, olha só, aqui começa o ponto de aquela perspectiva das áreas da qualidade, as antigas áreas da qualidade de ISO 9000, eu digo antigas porque a gente pega alguns clientes que têm essa área e eu questiono para eles assim, ó, qual a essência de sua existência? É garantir que o sistema rode. Eu disse assim, e qual é a premissa básica num sistema de gestão da qualidade no ISO 9001? É a melhoria contínua do sistema, é focar, agregar valor ao cliente, ou seja, satisfazer o cliente com produtos que funcionem e tal. Assim, você está falando de agilidade, cara. E fica aqui uma dica, vai estar aí o link na descrição aqui no YouTube, de um vídeo que a gente já falou aqui antes, que eu falei dos 7 princípios da agilidade de negócios, que nada mais eram do que os 7 princípios da qualidade que eu li da ISO 9001 e eu provei ali, eu mostrei que é a mesma coisa que a gente prega. Então, voltando, quando eu falo em adotar métodos ágeis, não é uma questão de definir processos, fazer o design de processos, executá-los e agora garantir que os processos sejam seguidos. Você não está sendo ágil. A gente não é by the book aqui, a gente começa a usar esses métodos como experimentos, como dicas, como diretrizes, como nortes, como orientações para a gente entrar no mundo de melhoria contínua. Aí eu gosto do pensamento oriental mesmo, principalmente budista nesse ponto, porque se vai chegar num momento em que eu posso me desapegar das próprias escrituras, ou seja, elas me serviram para cruzar o rio e chegar a outra margem. A partir de um momento, talvez elas não sirvam mais. Eu usei o meu barco lá para cruzar o rio, agora eu não posso ficar pegado com ele e floresta dentro, mato adentro com um barco. Vai ser bem complexo, bem burocrático, bem pesado. Então esse é o ponto, tá?
Aplique isso. Então, para fechar essa questão das equipes de ISO 9000, que eu dei exemplo das antigas equipes da qualidade, eu digo para eles assim, vocês são capazes de se tornar Agile Coaches, esses coaches de métodos ágeis, ou seja, coaches que buscam realmente, que influenciam a melhoria contínua de suas equipes? Então, fica esse ponto nessa dica. E por fim, ele usa o mover para uma governança de auditoria, tá? Esse mover para uma governança de auditoria, eu acho que é uma faca de dois gumes aqui. Ele é alto risco de quem lê, interpreta e como é que vai tratar isso aqui. Porque diz assim, ó, na maioria das empresas, das organizações, é fácil criar processos novos, é fácil criar, mexer processos, tá? Agora, é quase que impossível removê-los, ou seja, descontinuar um processo. Tipo, eu fiz uma automação e agora eu não preciso mais daquele processo que era totalmente baseado em questões manuais. Na realidade, ele até vai continuar existindo, mas de uma forma automatizada. Mas em alguns casos, os processos vão deixar de existir mesmo, porque eu descontinuei um produto, descontinuei alguma tecnologia, o que seja. Mas então, o que eles dizem é o seguinte, essa cultura de somente ir acrescentando e botando mais regras e mais pontos de controle que vai criando toda essa burocracia e engessamento da organização, e a gente precisa tentar se desamarrar disso. E tem a ver com as crenças da gestão. Então ele diz o seguinte, essa governança baseada em auditoria, ela tem a ver com responsabilidades, autoridades e práticas, só que olha só, a governança baseada em aprovação, que é ao contrário da auditoria, é aquela que a gente executa e diz assim, pare e vamos olhar o que foi feito até o momento, certo? Para ver se a gente continua ou não continua. Ou seja, eu preciso de uma aprovação de alguém para dar continuidade. E eles falam aqui que, tipicamente, isso acontece em ambientes de alto risco de morte, alto risco de perda de dinheiro, de impacto na imagem da organização, ou que seja. Mas essa é a famosa comando-controle em que eu venho desenvolvendo, tem que apresentar para alguém. No mundo ágil, vocês conhecem as reviews, vocês conhecem, principalmente no Scrum, que tem ciclos que tem que fazer uma revisão de entrega. O Scrum ele é muito focado em produto, então a gente fala de um Product Backlog, eu tenho que fazer uma revisão de um incremento de produto para ver se ele tem potencial de ser entregue no ambiente de produção e agregar valor. Porque a cada ciclo, a cada sprint, eu vou evoluindo o produto de forma incremental, mas não necessariamente eu tenho o produto final. É isso que muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu isso ainda. Eu vou incrementando, mas eu tenho algo tangível para testar, para usar, certo? E esse alguém está lá, o Product Owner, ou eu tenho o pessoal de negócio, as partes interessadas, dizendo, ok, legal, continue, certo? Então, nesse primeiro elemento, o que a gente vê? Isso pode ser bom, não é isso? Para um ciclo de feedback e continuar aprendendo e continuar vendo, estamos no caminho certo. Mas em muitos casos fizemos e paramos, temos que esperar a resposta de alguém e entra num ciclo de espera aí, pode ser um grande desperdício. O que a gente espera nesse mundo que vai continuar acontecendo, que nem eu falei, principalmente em cenários onde não pode haver falhas no ponto de haver grandes prejuízos. Quem decide, quem é responsável pelos resultados ou pelo impacto das ações todas, vai ter que tomar uma decisão. E a gente espera que essa pessoa ou esse conjunto de pessoas tenha competência técnica para tomar decisões e explicar por que a decisão foi tomada para o time, certo? No outro lado, o que a gente quer ir para um mundo de governança de auditoria é que a gente diga o seguinte, ó, você está fazendo a coisa certa e do jeito certo? Continue. Você está fazendo a coisa certa e do jeito certo? Continue. Então, ao invés de desenvolve, para ver se deu algum resultado, que era um característico daqueles ciclos longos, e eu na explicação anterior eu já falei que pode ser no foco mais de gestão de risco, menos do que a grande entrega. Essa ideia do auditoria é quase que ver a garantia de que o processo está fluindo, entregando valor da forma como se espera,
tá? Então a gente acredita que as pessoas têm responsabilidade, comprometimento, não é isso? Sentimento de propriedade sobre o que está sendo feito. Então ninguém está sacaneando, ninguém está fazendo algo que não é desejado. Então esse ponto, o que eu digo aqui, que é quando eu falei da faca de dois gumes aqui, é que se vocês pensarem nos PMOs tradicionais, os escritórios de gerenciamento de projetos, eles podem dizer o seguinte: é isso que eu faço. Semanalmente eu vou lá e vendo como é que está indo. Está tudo bem? Está entregando o resultado? Fez o que tinha que ter feito? Como é que estão as coisas aí? E segue trabalhando, ou seja, eu tenho uma parte terceira que vai lá para auditar a qualidade do processo, a qualidade dos entregáveis e se tudo está fluindo bem. A gente sabe que não precisa de uma estrutura externa e isso às vezes mais atrapalha. Então essa estrutura externa que a gente quer é a própria liderança, o próprio dono do produto aqui, o próprio dono de negócios participando dessa entrega contínua. É como se o time se auditasse e as partes interessadas se auditassem continuamente. Então nós não estamos falando daquela auditoria semestral lá da área da qualidade tradicional e antiga. Então é isso, é como se fosse uma auditoria intrínseca do sistema, porque a gente acredita nesse processo e a gente trabalha em cima disso. Essa é a nossa cultura. Quais são as medidas aqui de maturidade da agilidade de negócios nesse ponto de processo? Fluxo de valor, se você realmente conhece os fluxos e está trabalhando na otimização e entregando valor, né? E a adoção desses métodos ágeis, o nível de fluência que você está tendo na agilidade por processos. Ok? Muito bem, gente. Já são 16 minutos aqui, quase 17, é um bom tempo, mas isso aqui é infindável a quantidade de informações que tem em cada um desses universos aqui. Só entrando no Kanban vocês vão ver que hoje já tem os níveis de maturidade, tem a questão dos flight levels, do Klaus, tem vários elementos aqui só no mundo do Kanban. No SAFe, então, o Scale da Agile Framework é um universo vasto de métodos e técnicas e ferramentas, mas como eles disseram aqui, e eu também concordo, é nesse mundo aqui de agilidade de processos que a gente vê todos os métodos e os frameworks aparecendo, tá? Espero que tenha sido útil esse conteúdo aqui também para vocês e essa relação de todas as metodologias, os métodos ágeis associados à visão de processo na agilidade de negócios. E na volta nós vamos para o último, que é a agilidade empresarial, organizacional, que nós fechamos essa dimensão, ok? Um grande abraço e até breve.